A paz, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline. Eu criei esse canal aqui no YouTube para falar sobre a palavra de Deus. Sempre que possível, eu vou estar postando uns vídeos aqui falando sobre um versículo e comentando sobre esse versículo com vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo. É meu primeiro vídeo no YouTube. Antes eu estava gravando alguns vídeos no Instagram, mas devido ao tempo muito curto, eu não consegui mais continuar gravando esses vídeos por lá. Então eu resolvi criar esse canal porque eu consigo falar um pouquinho mais de tempo com vocês. Bom, hoje eu vou falar sobre um versículo que ele está lá em 1 Samuel 20, que fala sobre a amizade entre Davi e Jonatas. Vou falar um pouquinho aqui do resumo dessa história. Davi, ele foi falar com Jonatas. Jonatas, ele era filho do rei Saul. E Davi foi falar com Jonatas porque Davi sabia que Saul estava querendo matá-lo. Saul estava querendo matar Davi porque Saul já havia percebido que Deus era com Davi. E e isso despertou uma ira em Saul e um medo de perder a posição e o trono para Davi. Então, Davi foi procurar Jonatas, que era amigo leal de Davi, e perguntou por que o pai dele estava querendo matá-lo. E Jonatas não sabia de nada disso e disse para Davi que o pai dele não queria matá-lo. Mas Davi percebeu. Ninguém tinha percebido, mas Davi percebeu a intenção do rei. Então, Jonatas e Saul formaram ali uma aliança, né? Fizeram um juramento que Jonatas iria investigar se o pai dele, a intenção era matar mesmo Davi, e se realmente fosse essa a intenção, que Jonatas iria falar para Davi a intenção do pai dele. Então, eles bolaram ali um plano. Davi não foi para uma cerimônia, fala bem aqui, ó, a festa da lua nova. Davi não foi para a festa da lua nova. E aí Saul ia perguntar para Jonatas cadê Davi. Dependendo da forma que Saul falasse, Jonatas saberia qual a intenção do pai dele. E Davi ia ficar esperando a resposta de Jonatas. Só que esse plano só estava entre os dois. Então passou o primeiro dia da festa, a cadeira de Davi não estava preenchida e o rei não falou nada. No segundo dia, o rei perguntou para Jonatas e Jonatas disse que havia liberado Davi daquela cerimônia porque o Davi queria ir para o sacrifício que ia ter na cidade dele, que os irmãos haviam chamado ele. E Jonatas liberou. Então o rei ele ficou muito bravo com essa situação, porque percebeu que Jonatas queria livrá-lo da morte. E então Jonatas viu aí que era a real intenção do pai dele. E aí Jonatas foi e falou para Davi. Como foi que Jonatas falou para Davi? Ninguém sabia do plano dos dois. E Jonatas não podia se encontrar com Davi, porque certamente alguém ia acabar descobrindo que Jonatas estava cobertando Davi. Então, antes ele já tinha combinado com Davi que ele ia jogar umas flechas e ia pedir para um menino pegar essas flechas. Se o menino pegasse, quando o menino pegasse as flechas, Jonatas, se a intenção do pai dele fosse matar mesmo Davi, Jonatas ia falar bem assim, ó: vá correndo buscar as flechas que eu irei atirar. O menino correu e Jonatas atirou uma flecha para além. Quando o menino chegou no lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou. Aí aqui é o que ele e Davi tinham combinado. A flecha não está mais para lá? Vamos, rápido, não pare. Então Jonatas já havia combinado com Davi que se a intenção de Saul fosse matar Davi, Jonatas iria falar isso para o menino. As flechas não estão mais para lá? Então Davi entendeu
o recado. E quando Davi entendeu o recado, Davi apareceu para Jonatas e ali eles se despediram e ninguém ficou sabendo do plano, né? Davi chorou bastante, chorou mais que Jonatas, e eles se despediram ali, uma despedida bem dolorosa. Bom, resumidamente é isso. Depois eu convido vocês a ler, tá lá em 1 Samuel 20, a história da amizade entre Davi e Jonatas. E o que Deus quer nos mostrar com esse acontecimento, né? Entre a amizade de Davi e Jonatas. O que Deus quer nos revelar com isso? Aí eu fiz até algumas anotações aqui, ó. Em tempos de crise, devemos buscar pessoas que estejam alinhadas a nos ajudar. Pessoas que estejam alinhadas com Deus. Pessoas que nos ajudem a discernir qual a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós não devemos buscar qualquer pessoa. Devemos buscar amizades que nos aproximam de Deus. Amizades que revelam a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é muito importante. Porque você não está pedindo conselho de qualquer um. Você está pedindo conselho de uma pessoa que ela está em comunhão com Deus. Então, saber discernir também essas amizades é muito importante nos momentos difíceis. Outra coisa que eu notei aqui é a lealdade. Lealdade, ela é provada quando somos contrariados. Então, se você tem um amigo que ele só concorda com você e só concorda com as suas atitudes, mesmo aquelas atitudes que não é da vontade de Deus, é porque realmente ele não é um amigo de verdade. Um amigo de verdade, ele nos aproxima de Deus, ele nos instrui, ele fala, olha, não vai por esse caminho, que isso pode ser ruim para você, ore, presta atenção. Então, um amigo de verdade, ele vai falar as palavras que estão em comum acordo com Deus. Ele não vai te dar qualquer conselho. Então, a lealdade, ela é provada nesses momentos. É quando o amigo não fala só o que você quer, ele fala aquilo que é preciso. Outra coisa que eu notei aqui, ó, ser fiel a Deus exige confrontar a verdade. Jonatas, ele soube da intenção do pai dele, porém Jonatas sabia que Deus era com Davi. Então, mesmo ele sabendo a intenção do pai dele, ele procurou falar a verdade. Então, ele foi e salvou Davi da ira do pai dele. Então, ser fiel a Deus, ele foi fiel a Deus, né? Mais do que, não somente fiel a Davi, mas fiel a Deus também. Porque ele já sabia que Davi tinha uma relação íntima com o Senhor. Relacionamentos espirituais são alianças, não interesses. Amizades que é somente por interesse, somente por conta do seu status, ou por conta do seu dinheiro, ou por conta que você pode oferecer alguma coisa em troca, não são amizades verdadeiras. Amizades verdadeiras são aquelas que você não tem nada para oferecer, mas mesmo assim a pessoa quer estar ao seu lado. Talvez você não tenha um contato diário com um amigo, você quase não fala, mas você sabe que se você precisar, aquela pessoa vai estar ali para te ouvir e vai trazer uma palavra abençoada da boca de Deus para poder te conduzir. Então, esses relacionamentos espirituais, eles são muito importantes. É importantíssimo nós termos pessoas assim ao nosso redor. Outra coisa que eu coloquei aqui é: a verdade revela o coração de quem está ao nosso redor. Foi isso que eu falei. Sempre a verdade em primeiro lugar. Jonatas resolveu falar a verdade e não está
ao lado do pai dele. Porque muitas vezes deveria pensar assim, nossa, ele salvou o amigo e não falou nada pro pai, né? Não contou nada pro pai, ele não deveria lealdade ao pai dele? Sim, ele deve lealdade ao pai dele. Porém, em primeiro lugar, ele deve lealdade a Deus. Então, a verdade revelada revela o coração de quem está ao nosso redor. Amigos verdadeiros é muito difícil de encontrar. Acredito que são poucas pessoas que podemos chamar de meu amigo. Mas essas pessoas existem. E essas pessoas, Deus levanta elas no momento que a gente mais precisa. Então, talvez você esteja passando por um momento de você precisa decidir alguma coisa, um momento que você precisa da palavra de alguém, um momento que você precisa de um abraço amigo, alguém que você possa desabafar, alguém que você possa estar por perto, né? Às vezes você sente falta de alguém por perto. Então, não sei qual que é a sua situação neste momento, mas o que Deus quer falar é que devemos ser firmes na fé e que o Senhor sempre vai levantar alguém para nos ajudar no momento que nós estivermos tristes, caídos, no momento que nós estivermos desamparados. Deus sempre levanta alguém. E esse alguém que Deus levanta é alguém que esteja em comunhão com alguém que está em comunhão com o Senhor. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa apresentar amigos verdadeiros para você, que você consiga discernir quais são esses amigos que você pode contar verdadeiramente, né? Essas pessoas que serão leais a você, essas pessoas que não vão contar o seu desabafo, não vão contar a sua agonia, não vão contar o seu desespero para mais ninguém, não vai compartilhar para mais ninguém, vai ficar em você, ela em Deus. Então, que Deus possa levantar alguém na sua vida neste dia de hoje para poder te trazer mais próximo ao Senhor e para poder te mostrar que Deus, Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Amizades leais, amizades verdadeiras, amizades espirituais que estejam guiadas com a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a vida de vocês e uma ótima noite. E eu espero colocar mais vídeos aqui, espero que vocês curtem. Acredito que com o passar dos dias eu vou criando mais aí habilidade com o YouTube, vou criando mais habilidade para poder estar falando melhor com vocês. Antes de eu vir aqui, eu oro ao Senhor, eu peço uma palavra poderosa para passar para vocês e tenho certeza que a palavra que eu trago aqui é a vontade, é a intenção do Senhor para este dia. Então, alguém está precisando escutar essa palavra. Eu tenho certeza disso, eu tenho convicção nisso. E eu venho aqui para exaltar e glorificar somente o nome do Senhor. Que seja feita a vontade dele sempre. Em todos os vídeos que eu colocar aqui, que seja feita sempre a vontade do Senhor e não a minha. Amém? Fiquem com Deus, uma ótima noite.